Segunda geração modernista. A segunda geração modernista, ela vai de 1930 a 1945 e a gente vai ter ela sendo dividida tanto na prosa quanto na poesia. A gente viu que a primeira geração era mais caracteristicamente poesia. E agora não, na segunda geração a gente vai ter tanto prosa quanto poesia sendo produzidas durante esse período. Bom, pessoal, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico da segunda geração modernista, que vai de 1930 a aproximadamente 1945, para a gente compreender a proposta literária desses artistas, desse período. Então, no mundo, o que estava acontecendo no mundo durante esse período? A gente vai ver que a Europa, após a paz conseguida, após a Primeira Guerra, essa paz mostrou-se bastante frágil. Por volta ali de 1920, 1930, começaram a surgir ideologias de extrema direita, que no caso o fascismo italiano e o nazismo alemão, e isso vai ganhar muitos adeptos. Quando o Hitler chega ao poder, ele coloca uma política expansionista, e algumas nações europeias vão se opor a esse expansionismo. As resistências de Hitler em obedecer às determinações dessas nações, entre outras questões, vão levar a Europa à Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente tem nesse período? A gente vai ter, durante esse período, bastante instabilidade vivida aí por conta da Segunda Guerra Mundial. E o que estava acontecendo aqui no Brasil? No Brasil, a gente vai ter a política do café com leite sendo substituída aí pela Era Vargas, e a Era Vargas era uma política que se baseava em dois pilares essenciais. O primeiro era o populismo nacionalista, que exercia até um grande fascínio sobre a população, mas, de outro lado, a gente tinha o autoritarismo que perseguia implacavelmente todos os que se opunham a ele. E aí, para se manter no poder, Getúlio Vargas promove um golpe, iniciando a ditadura do Estado Novo lá em 1937. Então, a chamada Era Vargas foi até o ano de 1945, quando o Getúlio Vargas foi deposto pelas Forças Armadas. Então, a gente está vivendo durante esse período, no contexto cultural, o segundo período modernista, a segunda fase modernista, vai coincidir aí com uma época de tensão, tanto no Brasil com a ditadura Vargas e no mundo com a Segunda Guerra Mundial. Então, os artistas dessa segunda geração aí vão se posicionar diante dessa situação, procurando expressar sempre seus sentimentos em relação a essa realidade social, o que essa realidade social provocava neles, a sua perplexidade diante do horror e do terror da guerra, da destruição, da instabilidade, e com o engajamento político, muitas das vezes. Então, estamos vivendo todo esse contexto histórico. Bom, essa segunda geração, ela ficou conhecida como a geração da consolidação, porque todos os ideais lá propostos pela primeira geração já estavam vigorando. Então, já haviam rompido todo aquele burburinho, aquela instabilidade, em relação às artes, e já havia sido consolidado todos aqueles ideais. Então, toda aquela agitação da primeira geração já tinha passado, todos os ideais dela já estavam, de fato, vigorando. Então, por isso que é uma geração da consolidação, os ideais já estavam consolidados. E aí, qual vai ser a proposta literária, então, dessa segunda geração? Da primeira era romper, com o academicismo, com o rebuscamento, promover uma nova forma de arte. A segunda geração vai ser, muito por conta de todo esse contexto, toda essa instabilidade social e política que eles estavam vivendo, tanto no mundo quanto no Brasil, vai ser refletir
sobre o sentido de estar no mundo, né? Então a gente vai ver o ser humano analisando suas angústias, seus desejos, esse desejo de compreender a relação entre o indivíduo e a sua sociedade. Então, o foco dessa geração vai ser o contexto, muitas das vezes, o contexto sociopolítico em que esses artistas estão vivendo. Então, enquanto a primeira geração modernista experimentou, né, uma grande variedade de temas, de técnicas, essa segunda geração vai ser caracterizada por uma dimensão, por uma produção com forte dimensão social. Então, os artistas vão estar muito preocupados com esse olhar, né, para o mundo. Eles vão refletir sobre o mundo contemporâneo, né? E quando a gente analisa a poesia, né, e as tendências, a prosa da segunda geração modernista, a gente vai observar que a principal característica no uso da linguagem é a liberdade para explorar todo tipo de recurso formal. Então, eles vão praticar todos os ideais propostos lá pela primeira geração, que era a simplicidade na linguagem, mas essa simplicidade na linguagem vai se contrapor muitas das vezes com a complexidade, muitas das vezes, da estrutura sintática. Então, a estrutura sintática das poesias é uma estrutura sintática bem elaborada. E é justamente isso que vai promover essa segunda geração. Então, a maneira como são usados recursos próprios da linguagem poética, como os versos, os ritmos, as rimas, também reforça a liberdade como marca dessa geração. Então, a gente também vai ter os versos livres, né, os versos sem rimas, né? Mas, paralelo, eu posso ter também os versos rimados, a métrica fixa, ou seja, a gente vai ter, por exemplo, artistas, inclusive, escrevendo em forma de soneto, né? Então, eles vão submeter a linguagem às suas necessidades, valendo-se de todos os recursos, não só dessa linguagem cotidiana, não só desse linguajar mais popular, vamos dizer assim, dessa poesia que seja disforme no sentido de não possuir uma métrica ou uma rigorosidade nas rimas, né, nas estrofes. Por quê? Porque eles tanto vão poder, né, a liberdade é tanto de poder circular nesses novos ideais de linguagem mais informal, mais cotidiana, né, sem muito padrões a serem seguidos, como também eles vão poder produzir lá nas formas fixas, com as rimas, com as poesias, com as suas métricas, né? Então, há essa diversidade de tendências sendo praticada aqui nessa segunda geração. Até mesmo porque toda a poesia, né, no caso, a produção literária desse período, vai falar de um momento em que a humanidade está diante de questões muito complicadas. E refletir sobre essas questões vai exigir uma elaboração sintática também muito complexa. Então, muitas das vezes a gente se depara com poesias com um rigor formal. Mas, professora, eles não estavam praticando a liberdade dessas formas? Eles não estavam produzindo poesias e textos com uma linguagem mais coloquial, mais cotidiana? Sim, também. Na segunda geração também, e não só, tá? Bom, a segunda geração, ela se dividiu em prosa e poesia. Tanto que nós falamos prosa de 30 e poesia de 30 para se referir à produção literária da segunda geração modernista. Então, qual era o objetivo da prosa da segunda geração modernista? Ela ficou conhecida como prosa neorrealista, justamente porque retomou alguns princípios da literatura realista, especialmente o interesse pela análise, né, dos mecanismos sociais, de como a sociedade funciona, a relação do homem com esse meio, né?
aproveitou-se dessa liberdade do coloquialismo da linguagem, da libertação do rigor das normas gramaticais, para dar ênfase na temática social. Então, eles vão retomar a temática regionalista, né, que já tinha aparecido lá no romantismo com o romance regionalista, só que lembrando que lá no movimento romântico o regionalismo era só uma ambientação, não havia uma discussão sobre os problemas que envolviam aquele lugar, aquela região. Então, a gente vai ter romances ambientados em uma determinada região, né, cuja a realidade ali é colocada em destaque, com todas as suas particularidades geográficas e humanas, suas especificidades sociais e culturais, com o uso das suas expressões locais. Então, há toda esses questionamentos, né, envolvendo essa região. Então, ficou conhecido também como regionalismo nordestino, né, justamente porque eles pretendiam mostrar a vida do sertanejo e sua relação com o contexto social, histórico e econômico, marcados por diversos elementos, né? Entre eles o coronelismo, a seca, a luta pela terra, a injustiça social, a ignorância, o êxodo rural, que vai ser bastante tratado pelo Graciliano, pela Raquel de Queiroz. Então, eles vão tratar de todas essas temáticas e, por isso, esse estilo ficou conhecido como regionalismo nordestino. E aí nós vamos ter quais autores produzindo durante esse período em relação à prosa. O Graciliano Ramos, o Jorge Amado, o José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz e o Érico Veríssimo, que são os principais autores da prosa desse período. Já a poesia, ela vai ser marcada por uma diminuição dessa rejeição das formas poéticas clássicas, que a gente já falou, né? Todas aquelas ideias propostas, né, pela Semana de Arte Moderna, de versos sem métrica regular e sem rimas, uso da linguagem coloquial, abordagem da temática do cotidiano, constituíam em conjunto uma manifestação artística difícil de ser assimilada pelo público, né? Foi difícil de ser da população aceitar todas essas novas propostas. Quando teve início a segunda geração modernista, essas propostas, como eu já falei, elas já estavam combatidas e não causavam essas mesmas polêmicas. Então, o modernismo já estava vigorando. Embora, né, tenha mantido essas mesmas conquistas da primeira geração, a poesia dos anos 30 vai apresentar alguns traços próprios. Então, como eu falei, vão diminuir essa rejeição, essa não aceitação dessas formas clássicas. Então, eles vão, paralelo a toda aquela liberdade formal na linguagem e na forma do texto, vai ter também artistas que vão voltar a praticar o soneto, sem deixar de lado toda a expressividade moderna. E aí a gente vai ver que a postura da poesia vai ser uma postura mais indagadora a respeito do ser humano e do seu lugar no mundo. Então a gente vai ter uma acentuação da temática social muito por conta do contexto histórico, social e político que eles vão estar vivendo. E quais são os principais autores? Carlos Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge Lima. Esses são os principais autores.